Olá, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, na aula passada a gente falou aí de mudanças de índice, né? Onde a gente pegava aí as raízes, né? E geralmente raízes de índices de valores bastante grandes, que seria possível a gente fazer uma redução, né? Onde esses valores seguiam a mesma proporção, ou seja, alterava os índices, fazendo uma operação tanto com um índice quanto com um expoente de um radicando que estaria dentro de um radical aí, por exemplo. Então a gente viu que fazendo essas operações, dividindo os dois valores aí, por exemplo, pelo mesmo valor, né, essa raiz ela não alterava seu valor, ficaria de uma forma mais simples, né, mas o valor seria o mesmo. Então a gente viu isso na aula anterior, onde a gente aplicava essas operações apenas nos índices, né? E nos expoentes também do radicando. Então, hoje a gente vai aprender a simplificar os radicais, né, que é bastante parecido com as mudanças de índice. A diferença é que aqui não apenas no índice, como também a gente pode encontrar radicandos aí bastante grandes, né? De uma forma aí que ele possa ser também simplificado. A gente aplicando aí, por exemplo, o MMC, né, consegue simplificar também de uma forma que ele não altere seu valor. E na sequência vamos aprender também as operações com os radicais. Então, na questão da simplificação, né, simplificar um radical significa escrevê-lo com termos mais simples, né, aplicando as propriedades estudadas. Então a gente tem aqui, por exemplo, exemplo A e exemplo B. Nesse exemplo A, por exemplo, aqui, vamos analisar aqui essa raiz, né? Então é a raiz sexta aqui de 8. Então é uma raiz de índice 6 e radicando 8. Então o que a gente pode fazer aqui? Então esse 8 aqui, a gente pode transformar ele em uma potência, né? Para ficar mais fácil a gente simplificar. Então a gente sabe que 8, né, transformando em uma potência, é igual a 2 elevado ao expoente 3. Porque se eu pegar esse 2 elevado ao expoente 3, eu tenho o mesmo valor de 8. Então a partir do momento que eu troco esse 8 por sua potência aqui correspondente, que é 2 ao expoente 3, eu cheguei à situação lá das mudanças de índice que a gente viu na aula anterior. Então primeiro aqui eu fiz uma operação aqui no radicando. Então aqui a gente tem agora a raiz sexta de 2 elevado ao expoente de 3. Então a gente viu que na operação de mudança de índice, eu posso dividir, né, verificar se o índice aqui, no caso 6, e o expoente aqui desse radicando, se é possível eu dividir os dois por um número. Então se há um número que eu possa dividir esses dois, né, de uma divisão exata, por exemplo. Então a gente sabe que isso é possível aí pelo valor 3 aí, né? Então se eu pegar aqui, eu dividir o 6, né, qual é o índice, aqui por 3, né? Então eu vou ter lá um valor 2. Então esse 6 dividido para 3, a gente sabe que o índice ficaria 2. E o expoente, né, tenho que dividir o expoente também pelo mesmo valor. Eu pego o expoente aqui, 3 dividido para 3, daria 1. Então nesse caso seria raiz quadrada de 2, né? A gente sabe que o valor dessa divisão aqui do expoente do valor 2 daria 1. Quando é 1 não precisa a gente colocar, porque não vai alterar. Então ficaria raiz quadrada de 2, ou seja, índice 2, e o expoente aqui do radicando 1. Então são duas situações aí que não é necessário colocar. Então a gente sabe que toda potência, toda raiz de índice 2 não é necessário a gente colocar. Então ficaria aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 2. Né? Então no exemplo B aqui a gente vai ter outra situação um pouco diferente. Então 3
raiz quadrada de... O índice é 2, então significa que é raiz quadrada. 3 raiz quadrada de 20 significa que é 3 vezes a raiz quadrada do valor 20. Então aqui a gente pode simplificar esse valor 20 aqui, da mesma forma que a gente simplificou o 8. Né? Então, como o 8 a gente sabe é um valor mais simples, que a gente já conhece aí a sua potência correspondente, só que esse 20 aqui ele não tem uma potência, não forma exatamente uma potência. Aí sim a gente tem que fazer a simplificação aí aplicando o MMC. Então, 3 raiz quadrada de 20 ficaria 6 raiz quadrada, 6 a raiz quadrada de 5, ou seja, 3 vezes a raiz quadrada de 20 é igual a 6 vezes a raiz quadrada de 5. Como a gente chega a essa situação? Né? Fazendo a simplificação. Então, o valor que eu vou simplificar aqui é o 20. A gente viu que isso em MMC, né? Eu vou pegar esse 20 e vou sempre dividindo por números primos, né? Até fazer a decomposição completa. Quando eu faço essa decomposição, eu pego esses valores aqui, que foram resultando em fatores, e transformo aqui em potência e jogo para o radical. E aí sim eu vou fazer essa simplificação. Então vamos aqui passo a passo. Então se eu pegar o 20 e dividir para 2, né, eu vou verificar primeiro se o 20 é possível dividir para 2. Porque nessa situação a gente só trabalha com valores exatos. Então a gente sabe que 20 dividido para 2 a gente sabe que é 10. Né? Como na divisão exata aqui é 10, eu coloquei o 10 aqui embaixo do 20. Ele passou a virar 10. Aí eu vou fazer novamente uma análise. Esse 10 ainda dá para dividir para 2? Que seja uma divisão exata? Sim. Então se é possível eu coloquei o 2 aqui e continuei essa divisão. 10 dividido para 2 dá 5. Então o resultado aqui embaixo deu 5. Vou verificar se o 5 divide para 2, que tem uma divisão exata. A gente sabe que o 5 não divide para 2, então vou procurar o próximo. Na sequência aqui a gente sabe que o próximo é o próprio 5, para dar uma divisão exata. Então se eu coloquei ele aqui na frente e vou fazer a divisão. 5 dividido para 5 dá 1. Então a gente viu que na decomposição, quando a gente aplica esse MMC, quando a gente chega ao valor 1, chegamos ao final da decomposição. E aí o resultado, né, esses valores aqui que foram resultando das divisões, né, chama-se fatores. Então a gente viu que o valor 2 se repete 2 vezes e o valor 5 uma vez. Então como é que eu vou substituir esse 20 por isso aqui? Então, por exemplo, a raiz quadrada era a raiz quadrada de 20, né? Então a raiz quadrada tem índice 2. Vou pegar esses fatores e vou juntar de 2 em 2 para transformar em potência. Quando possível, quando não, vou colocar ele embaixo do radical sem a potência. Que no caso aqui, o 2, por exemplo, ele repete 2 vezes. Então posso colocar a potência desse ponto de 2, que é 2 elevado ao expoente 2. O 5 ele sobrou aqui, ó, apenas o 5. Apenas uma vez, então vou colocar ele aqui, não é possível colocar em forma de potência. Então fazendo isso, o que significa? Então se o índice aqui é 2 e o expoente 2, quando o índice é 2 e o expoente 2, o que vai acontecer? Esse valor aqui, que está embaixo do radical, nessas condições ele sai e vem para cá, para trás do radical, vai multiplicar, na verdade. Então, como o 2 tem índice 2, ele pode sair. Já o 5 não tem expoente 2, na verdade, igual ao índice. Então, ele fica aqui embaixo do radical. Então, nesse caso, o 20 virou o quê? 2 raiz quadrada de 5. Só que antes do 20 aqui, a gente tem o 3, o valor 3, né, que estaria multiplicando. Então, a gente vai colocar ele aqui. E ele continua. Se o 2 saiu, então o 2 também, o valor que saiu do radical, ele vai multiplicar. O valor que já estaria fora, que é o 3. Então ficaria 2 vezes 3 daria 6. Raiz quadrada de 5. Então por isso que 3 vezes a raiz quadrada de 20 virou 6 raiz quadrada de 5.